e o pastor Sidney, da Igreja Batista de Vila Gerte. E assim, você pode convidar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, para estarmos conosco aqui no dia 31, comemorando o aniversário da nossa igreja. Então não esqueçam, começa na sexta-feira, dia 31, às 19h30. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. No dia 1º, sábado, às 19h30 também, nós vamos ter o pastor André Américo, da Igreja Central de São Bernardo. Então, em sábado vai ser o dia que nós vamos ter a nossa confraternização, vamos ter bolo, né, que é muito gostoso, e a confraternização também. É muito bom a gente estar em união. Então, não esqueçam, no sábado, às 19h30, o pastor André Américo, da Central de São Bernardo, vai estar aqui conosco trazendo uma palavra. No domingo, dia 2, às 18 horas, continua a celebração de aniversário da nossa igreja. O louvor será pela nossa igreja e a mensagem pelo nosso pastor Caleb. Neste momento, eu queria pedir para o Laércio vir aqui à frente, estar orando por esses eventos que vão acontecer pela nossa igreja, para que Deus esteja cuidando, para que Ele esteja no controle de todos os eventos que vai acontecer aqui durante a semana que vem. Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela essência da tua grandeza, pelo teu amor. Te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Colocamos, Senhor, nesta hora a tua igreja, Senhor, e todos os planos, todos os projetos que temos, ó Deus, que foram colocados aqui nesta hora. Ó Deus, que possa haver o teu consentimento e que cada culto, cada palavra, cada momento que passamos na tua presença, que possa chegar como um cheiro suave, Senhor, diante do teu trono de graça. Abençoa, Senhor, os líderes desta igreja, ó Deus. Coloca-nos, ó Deus, diante de ti em remissão, Senhor, para que nós possamos estar sempre fazendo a tua vontade. Nos abençoe, Senhor, e nos anima a continuar, Senhor, nos teus caminhos. Abençoa esta igreja, Senhor, e receba este culto de adoração que fazemos a ti nesta hora, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar pedindo para o grupo de louvor estar já se apresentando. E quem tiver os seus dízimos e ofertas também já pode estar trazendo aqui à frente. E em Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E vocês, já foi falado. Então, assim, você possa trazer aqui o seu dízimo, suas ofertas, agradecendo a Deus, né? Porque Deus tem colocado trabalho, né, para você, tem te dado saúde, e esse é o momento de você estar agradecendo a Deus, neste momento trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Muito bem. Semana passada o Adriel dirigiu e ele fez uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia, né? Então, eu não vou nem chegar a 5, eu vou pedir para que você abrace 3 pessoas agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, fale para o seu irmão como ele é importante, uma semana abençoada. Vamos lá, eu quero ver vocês se abraçando. Perguntem como foi a semana, como Deus abençoou, se deu tudo certo. Passamos a semana assim nos falar. Para quem está em casa, pela internet, que Deus possa te visitar, te abençoar, que você possa vir aqui, estar em comunhão conosco presencialmente. Então você está perdendo, os irmãos estão abraçando aqui, eles estão se confraternizando, você que está de casa só está assistindo, tá bom? Então, a Bíblia fala que é muito bom viver em comunhão. Muito bem. Todos nós fazemos parte do mesmo exército, com o mesmo general, né? E já me falaram aí que vai ser o culto vintage, né?
Então, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer. Então, hoje é o culto que, se der problema no computador, todo mundo sabe as letras, não tem desculpa para não cantar, tá bom? O nosso general é Cristo. Bem alegre. Essa vocês não conheciam, pelo jeito é nova, né? Muito bem, é tão gostoso quando a gente pode louvar o Senhor. A gente está aqui na frente e a gente vê que os irmãos estão cantando realmente com vontade, com coração, porque é o nosso Deus merece toda a honra, glória e louvor, amém? Muito bem, uma outra que vocês também não conhecem, só mudar aqui. Muito bem, a gente ouve o Senhor falando através da palavra dele, quando a gente abre a Bíblia, e através do pastor, do servo, através das pessoas, e nós temos que proclamar que não há um outro Deus maior do que o nosso, amém? Não há nenhum outro, qualquer um que seja, ninguém disse que era o caminho, a verdade e a vida, somente Jesus. Somente Jesus disse que era o Filho de Deus, e nós vamos declarar isso nessa noite. Não há Deus maior, não há Deus melhor,
não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Sim, para o seu louvor. Para o seu louvor.
Bíblia fala que se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor estará. A Bíblia nos garante isso. Não que você no seu quarto, ou eu no meu quarto, em secreto, ajoelhado, ele não esteja. Mas é no ajuntamento que nós podemos nos alegrar e sentirmos a presença de Deus também, com os nossos irmãos. Então vamos declarar que o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Para você que está em casa, para quem está aqui, é a nossa oração. Numa semana atribulada, em semanas difíceis, em dias cansativos, que nos sugam, muitas vezes nos quebram, é o Espírito de Deus que nos consola, é o Espírito de Deus que está ao nosso redor, nos guardando, nos livrando e nos dando o amor, fazendo com que o nosso coração sinta o amor que vem direto do trono de Deus. Amém? Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. De Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade.
canto amém. Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar. pra te adorar, Senhor, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Graças a Deus por esse sumo sacerdote que veio, e aí quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, e através dele, através de Jesus, é que nós podemos chegar à sala do trono do Pai. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Só músicas que vocês não conhecem, né? Nossa, isso me faz tão feliz. Quem lembra dessa música? Eu fiquei feliz quando eu soube que a irmã Dulcelina se converteu com essa música, né? Olha que coisa, glória a Deus. Muito tempo, né? Via meu pai cantar isso aí quando a gente estava lá na década de 80, quando a igreja onde a gente participava ainda era um ponto de pregação. E são músicas que falam o nosso coração. São letras que tocam e trazem a pessoa de Jesus. Isso vem me buscar, para o céu me levará. O cordeiro prometido voltará. Isso vem me buscar, para o céu me levará. O cordeiro prometido voltará. Oh glória, oh glória e aleluia. Maranata vem Jesus, sou liberto pelo poder dessa cruz. Vem o Consolador, tua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Quem tem os dízimos e ofertas pode trazer ao Senhor, amém? Cristo manda decretar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ó que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Oh glória, oh glória e aleluia. Maranata vem Jesus, sou liberto pelo poder dessa cruz. Vem o Consolador, tua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ô glória!
Podeis assentar-vos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Os cânticos lindos, maravilhosos. Já estamos aqui, né, com nossos corações preparados, né, para ouvir a palavra. Eu queria saber se nós temos visitante nesta noite. Que acene com a sua mão, se ficar à vontade, fique de pé. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. E quem estiver próximo deles aí, dá um abraço, dá um aperto de mão. Fiquem à vontade, que vocês voltem outras vezes. Eu vou estar chamando agora as crianças, elas estão ansiosas para vir aqui ofertar. As crianças da nossa igreja também ofertam. Olha que coisa linda. Príncipes e princesas de Jesus. Olha que coisa linda, as crianças. E vão fazer uma apresentaçãozinha também. Pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6 é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até 1000, mas Cristo é o número 1. 2, 3, abre teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6 é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até 1000, mas Cristo é o número 1. 2, 3, abre teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6 é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir contando até 1000, mas Cristo é o número 1. No meu coração, no meu coração, ó Cristo, vem pra ficar, vem pra morar. No meu coração, ó Cristo. 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. 4, 5, 6 é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que posso ir
Cristo número 1. Agora vamos orar? Pai querido, muito obrigada pela nossa fé que o Senhor nos deu e a gente agrade pela nossa fé que você nos criou e que tudo que o Senhor nos agradece da fé. E que essa igreja é linda. Em nome de Jesus, amém. Isso é muito bom, né? A gente ver as nossas crianças desde pequenino louvando ao Senhor, louvando ao Senhor. Hoje nós estamos comemorando missões mundiais. E nós temos um vídeo para apresentar, quero saber se já está pronto. O vídeo. Nós não vamos conseguir passar o vídeo, seria um vídeo sobre missões, mas todos receberam um peixinho. Aqui quem gosta de pescar? Acho que a maioria é os homens, né? Tem mulheres que gostam de pescar, que eu sei. Aí todo mundo ficou curioso, né? Falando assim, nossa, que legal, né? Um presente. É um presente. É um presente e uma responsabilidade. Por quê? Foi gostoso, foi legal, né? Uma pessoa ter falado para você e ter falado de Jesus para você. Eu fui a primeira na minha casa a ter ouvido falar de Jesus. E através de mim, eu ganhei a minha mãe, ganhei o meu pai, não todos irmãos, mas uma das minhas irmãs. E tenho pessoas ainda na minha família para me alcançar. Então, esse peixinho aqui, nós vamos colocar nomes. Você pode colocar quantos nomes couber aqui nesse peixinho. E você vai colocar a data. Aqui é na sua casa, você vai colocar. E você vai colocar o nome da pessoa que você quer ganhar para Jesus. E você vai orar por esta pessoa. E você vai, quando você ganhar ela para Jesus, talvez você ganhe ela hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano. Nós não sabemos. Aí, quando você alcançá-la para Jesus, vai estar a data de hoje. E você vai falar, olha aqui, o seu nome. Você pode colocar o nome de várias pessoas. Aqueles que você alcançar, você vai falar aqui. Eu orei por você por esse tempo. E hoje você aceitou Jesus. Se for uma pessoa, você vai entregar esse peixinho para ela. Se forem duas pessoas, você vai falar, orei por você. Os seus nomes estão aqui. Então, esse aqui é uma responsabilidade para cada um de nós. Eu coloquei no meu vários nomes. O meu até eu esqueci em casa, mas coube vários nomes aqui. Então, você faça isso na sua casa. Ele tem um ganchinho. Aí você pode, para você não esquecer de orar por ele todos os dias, você pendura em algum lugar onde você vai conseguir lembrar e orar por ele todos os dias. E você ainda não tomou essa decisão, coloca o seu nome também aqui, né? Não sei quando você vai tomar a decisão, e o dia que você tomar a decisão, você vai ver a data aqui, olha, eu tomei a decisão, foi a partir dessa data. Você que ainda não, você está afastado, você também pode pôr o seu nome aqui, e falar, olha, nesse dia,
eu me afirmei com Jesus. Amém? Conseguiram? Vamos ver o nosso vídeo agora sobre missões. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Amém? Até que ele venha, a nossa obrigação é falar de Jesus, seja para quem for, para o seu amigo no trabalho, para o seu amigo da faculdade, para o seu amigo até, às vezes que você pega o ônibus, uma pessoa ali do lado, você pode falar de Jesus para ela. Porque às vezes as pessoas podem achar, eu tenho que ir para longe para falar de missões. Não, você pode falar de missões para qualquer pessoa que você achar, quando o Espírito Santo de Deus tocar e aquela pessoa precisar ouvir de Jesus.
que você tiver oportunidade, né? Porque às vezes nós temos que ter oportunidade para falar de Jesus. Que as pessoas não fiquem, né? Não percam a salvação, às vezes, por negligência minha, né? A partir de mim, que eu possa falar de Jesus para as pessoas. E a sua responsabilidade está aqui, colocar o nome aqui do seu amigo, do seu colega de trabalho, tá bom? Está chamando o pastor. Aproveitar que o Jonathan está subindo aqui, ele vai estar orando pelo pastor. Amém. Vocês perceberam que eu fiquei manco hoje, né? Tá faltando alguém aqui, não tá? Aí eu não sei se eu fico lá, se eu fico aqui, mas eu vou interpretar a mensagem do pastor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai. Quão rico é te louvar, estar em ajuntamento, em comunhão com os nossos irmãos para te adorar, para nos abraçar, para saber como foi o dia e a semana um do outro. Mas agora, Senhor, fala aos nossos corações. O Senhor sonda as nossas mentes, o Senhor sabe dos nossos pensamentos. E a Tua palavra diz que antes de chegar à nossa boca, o Senhor sabe de tudo. Mas fala através da boca do Teu servo, Pai, aquilo que o nosso coração precisa ouvir, aquilo que nós precisamos entender da Tua palavra, até que o Senhor volte, que o Teu servo seja usado por Ti e que o Senhor use a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Motivo de muita alegria estarmos juntos, mais um domingo, né? Para ouvir o Senhor falar, para dar respostas também, né? Aos compromissos que temos feito com Deus. E antes de nós irmos para a nossa reflexão, para a nossa mensagem de hoje, eu queria agradecer às mulheres que aqui estiveram ontem, né? A igreja estava florida, né? Estava muito linda a igreja ontem, repleto de mulheres que eu tenho certeza que foram impactadas e foram transformadas a partir da palavra de Deus. Ontem foi uma tarde de festa no céu, com certeza, né? O céu também esteve mais florido na tarde de ontem. Que Deus abençoe a vida das irmãs pelo trabalho e que seguimos, né, fortes em prol do reino. Gostaria também de desafiar você, né, a orar por esta pessoa que te veio à mente quando você recebeu esse desafio do peixe, né? Você pode pensar, poxa vida, amanhã ou depois eu não vou nem me recordar disso. Mas se você seguir a instrução da graça, colocar no lugar onde você possa enxergar, um lugar que você possa lembrar dessa pessoa, ore por ela, ore por essa pessoa, faça esse exercício de fé, tenho certeza que Deus vai falar também com você. E por falar também em missões, eu não sei se os irmãos perceberam, mas na sua frente aí, no banco, tem um envelope super moderno, né, super estilizado, agora o nosso novo envelope de dízimos e ofertas. Se você tem interesse em contribuir com missões mundiais, ao verso aqui, ó, você pode fazer um risquinho aí em oferta, escreve do lado missões e a nossa tesouraria vai dar o destino certo para essa oferta, vai enviar para a Junta de Missões Mundiais. Então, uma ótima oportunidade para você estrear aí o nosso novo envelope de dízimo, certo, Lúcio? Muito bem. Os próximos 2 domingos, obrigado, Lars. Os próximos 2 domingos, os irmãos que quiserem ofertar para missões têm a oportunidade. Muito bem, sem mais delongas, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Eu vou pedir perdão aos irmãos porque o texto desta noite é um pouco longo, mas espero que os irmãos compreendam. Nós vamos Marcos capítulo 4, do verso 35 até Marcos capítulo 5, verso de número 20. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos?
ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles então estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas eles arrebentaram as correntes e quebraram os ferros com os seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então deu-lhes permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, Pai querido, diante da Tua Palavra e te pedimos, Deus, que o Senhor use, Deus querido, este momento com poder, com autoridade, com graça, Deus eterno, e que possamos, ó Deus amado, sairmos aqui transformados pela Tua Palavra. Que saímos daqui, ó Deus, entendendo aquilo que o Senhor espera de nós, cumpridores da Tua Palavra, Deus querido. Nos dê, Deus amado, atenção, abra a nossa mente, ilumina os nossos corações, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, e esta é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, então, estão acompanhando, ouviram o episódio inteiro de uma das viagens missionárias que o próprio Jesus fez. Jesus sai da região que ele era muito conhecido, deixa a multidão, onde a sua fama já era muito grande, e vai então para uma terra distante, vai então a essa região de Decápolis, né? Uma região que contava com 10 cidades de fala única, mas era uma região de gentios, ninguém conhecia basicamente os feitos de Jesus. Então Jesus sai com este barco e vai então em direção a fazer uma das suas viagens missionárias e proclamar o amor de Deus em outros povos. Então, diante desta viagem, né, um tanto quanto conturbada, Jesus chega àquele lugar, faz o seu milagre, realiza aquilo que Deus esperava dele, e logo é convidado a se retirar, mas deixa ali um discípulo. Quando nós estamos vivendo dias em que somos surpreendidos por determinadas novidades, nós somos os primeiros a contar para alguém. Abriu um mercado novo lá perto da sua casa e você percebeu que lá o leite é mais barato.
Aí você liga para sua irmã, para sua sobrinha, para sua vizinha e fala: você não sabe, abrir um mercado aqui perto da minha casa, o leite é mais barato, não é? E a gente faz essa propaganda de graça, né? O mercado não te pagou para você fazer isso, mas você faz a propaganda porque você viu aquilo era bom para você, então você consegue, se sente na obrigação de avisar outras pessoas que aquilo que estava acontecendo, aquilo que está acontecendo na sua região, pode trazer benefícios para qualquer tipo de pessoa. E esse tipo de surpresa, esse tipo de novidade, é para tudo nas nossas vidas. Quando nós somos surpreendidos com qualquer coisa boa, nós somos divulgadores desse feito. O meu filho passou na faculdade. Aí toda a família, né, vai no grupo da família: olha, meu filho passou na faculdade. E a gente anuncia tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta para todo mundo. É um pouco disso que Jesus estava provocando naquela região. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a importância de divulgar a benfeitoria, a bonança da parte de Deus em outros lugares. Só que os discípulos ainda estão em processo de aprendizagem. Então, Jesus vai provocar algumas situações para que eles possam entender de fato a importância do campo missionário. Por que nós, enquanto igreja, não sustentamos o campo missionário? Por que nós, enquanto igreja, não incentivamos o campo missionário? Será que é porque não chega aos nossos ouvidos notícias boas, a fim de nós queremos compartilhar? Ou será que nós negligenciamos essas notícias? Elas até existem, mas nós não damos ouvidos a elas. Por que nós não sustentamos o campo missionário? Por que nós não acreditamos nos frutos que o campo missionário pode dar? Por que nós não refletimos acerca das pessoas que são alvos dos trabalhos missionários? Há muitas crianças que são salvas através de missionários. Há muitos casais que são salvos por meio de trabalhos missionários. Há culturas distantes, pessoas que não falam determinadas línguas, que só são salvas através da graça por conta de missionários. Por que nós não acreditamos no fruto que o campo missionário pode dar? Nós somos frutos de um ato missionário. Um belo dia alguém saiu da sua casa, né? E foi até você, e foi até a mim, e falou: olha, Jesus te ama, não é? E fomos impactados pela mensagem da graça e somos fruto do campo missionário. Porque nós, então, não acreditamos, não sustentamos, não damos crédito para o campo missionário. Os discípulos de Jesus tinham esse mesmo problema, essa mesma dificuldade. E através desse texto, eu quero tirar com você 5 necessidades que a igreja tem que entender para a expansão do evangelho através de missões. A primeira necessidade que nós temos enquanto igreja é que nós precisamos testemunhar o poder de Deus. Enquanto nós não testemunharmos o poder de Deus, dificilmente nós vamos apostar em missões. Dificilmente nós vamos acreditar em missões. Dificilmente nós vamos pensar que pode vir algo bom, algum fruto positivo de uma obra missionária. Então, antes de lançar os discípulos no campo missionário, Jesus dá a eles uma oportunidade de conhecer o seu poder. Nós vamos fazer uma viagem missionária. Vamos falar para outras pessoas de outras culturas acerca do amor divino, acerca daquilo que eu sou capaz de fazer, acerca do poder de Deus. Mas antes, vocês são provas daquilo que eu vou fazer. Como nós vamos falar de Jesus para alguém se nós não testemunhamos o seu amor, se nós não conhecemos o seu poder, se nós não tivemos ainda uma relação e uma experiência prática com Jesus? Não dá para você apostar em campo missionário, não dá para você preencher o peixinho se você ainda não experimentou da graça e do poder de Deus. Jesus então promove para os discípulos uma oportunidade de conhecer o poder de Deus, testemunhar, ver com os seus próprios olhos aquilo que o poder de Deus é capaz de fazer. Jesus então abre mão da multidão que já o conhecia, abre mão da multidão que já o aclamava e se desloca até essa região. E o texto vai dizer então que Jesus entra num barco
E esse barco que Jesus usa para fazer a sua viagem é um barco diferente dos barcos que costumavam pescar. Era um barco tipo uma espécie de navio da época, né? Um barco grande, mas que também servia de referência para outros barcos menores. Então, qual era a lógica das viagens noturnas a navio? Se o barco, que é maior, está indo, tenho condições de passar também, nem que seja perto dele. Os barcos menores iam acompanhando para ter uma espécie de segurança nas suas viagens. Então, quando Jesus se propõe a atravessar o mar, outros barcos pequenos, vendo que o barco de que Jesus estava ia conseguir atravessar, o pessoal gruda naquele mesmo movimento e vai então acompanhando o barco de Jesus. Primeira oportunidade que os discípulos estavam tendo: se Jesus operar um milagre aqui, todo mundo vai ver, não é? Jesus pode operar um feito na sua vida, meu querido, e pode transformar outros barcos. A tempestade que começou não foi só em cima do barco que Jesus estava, não foi apenas só do navio que Jesus estava. Aquele barco servia de referência. Outras pessoas também estavam naquele mar agitado, mas quando Jesus agiu, todos foram abençoados, todos. Eu e você precisamos ter a visão do macro. O que Jesus está fazendo na minha vida, que pode abençoar a vida da minha igreja, que pode abençoar a vida da minha família, que pode abençoar outros barcos pequenos que estão me usando como referência. Jesus tem esta ação. Outros barcos estavam então seguindo, e diz o texto que levanta-se um grande vendaval, ondas que se lançavam sobre o barco. Uma tempestade sem precedentes, um vento tempestuoso, um ataque violento de vento estava se abatendo sobre aquele barco. E diz o texto então que diante desta tempestade, as ondas iam se lançando e aquele barco começou a encher de água. Você já passou por uma tempestade? Você já viu o mar revolto? Você já teve a sensação de que as ondas estavam se lançando dentro do seu barco? E você fala assim: meu Deus, isso aqui não vai dar certo, eu vou afundar. Porque enquanto os problemas estão do lado de fora do barco, está tudo sob controle. Mas quando os problemas começam a se lançar para dentro do barco, aí é que é o problema, não é? E as águas começam a entrar dentro do barco. E o vento começa a jogar o barco para cá, o barco para lá, e parece que a minha vida e a sua ficou totalmente desgovernada, né? A tempestade vai virar o barco. E não era apenas uma sensação dos discípulos, mas uma constatação: Jesus estava dormindo, descansando mesmo. Jesus estava no momento tranquilo. Você gosta de dormir com o barulho da chuva, né? Chuvinha gostosa, né? Deixa o barulho da chuva, vou tirar uma soneca aqui. E Jesus então estava dormindo na parte de trás do barco, a parte mais segura que o barco tinha. Enquanto aquelas águas se moviam, e enquanto o barco estava sofrendo, enquanto aqueles discípulos iam se desesperando, enquanto eu e você achamos que o barco vai virar, Jesus tem a solução. Jesus tem a solução. Como é que nós vamos propor a solução em Cristo se nós ainda não experimentamos da solução de Cristo? Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem a calmaria para a sua tempestade, para que você, ao final dessa viagem, possa ajudar a igreja a testemunhar desse amor, a testemunhar desse poder. Você está tendo a grande oportunidade de ver o mover de Deus acontecer diante dos seus olhos. E diz o texto então que os discípulos acordaram o mestre completamente desesperados e fizeram o drama que eu e você muitas vezes fazemos: Jesus, não se importa que nós morramos? Você vai ficar dormindo aí? Como é que é isso? Eu estou aqui trabalhando na igreja, eu estou aqui fazendo isso, eu estou aqui fazendo aquilo. O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida vai virar de ponta cabeça, o Senhor não vai agir? Nós temos a oportunidade de presenciar, testemunhar o poder de Deus.
Mas para testemunhar o poder de Deus, para contemplar o poder de Deus com seus próprios olhos, você precisa entender a segunda necessidade que a igreja tem. A igreja precisa confiar em Jesus plenamente. Quando os discípulos provocam Jesus e falam assim: Jesus, nós vamos morrer. O senhor não está vendo que a coisa vai sair do controle? A água, o problema está fazendo peso e todos nós vamos afundar. E Jesus então se levanta, não responde os seus discípulos e repreende o vento. E diz ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o texto de Marcos vai dizer que imediatamente o vento aquietou-se. As ordens que Jesus dá à tempestade é para dar fim. Jesus pode levantar e dar uma ordem para a minha e para a sua tempestade: aquieta-se. É o fim da sua tempestade. Deus pode entrar com providência na minha e na sua história, mas para que isso aconteça eu preciso confiar plenamente naquilo que Jesus está fazendo. Jesus tem uma estratégia, tem algo a ensinar a mim e a você através das nossas tempestades. Quero lembrar você que Jesus tirou os seus discípulos da sua zona de conforto e está levando eles a uma terra distante, na qual eles não conhecem absolutamente ninguém, mas agora eles precisam testemunhar do amor de Deus. E precisam aprender a confiar em Jesus de uma maneira plena, convicta. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, não tem tempestade, não tem mar revolto, não tem vento que possa fazer com que a nossa embarcação naufrague. Jesus está no barco. Jesus precisa estar no barco da minha e da sua história. E diz então que quando Jesus repreende aquela tempestade, resolve aquele problema, coloca a tranquilidade para funcionar dentro daquele cenário, os outros barcos também foram agraciados. Jesus então faz uma pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Em algumas versões: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Vocês não acreditam em mim, não? Será que vocês ainda não me conhecem? Será que vocês não perceberam que esta é uma grande oportunidade de ver o mover de Deus acontecer diante dos seus olhos? Vocês acham que eu vou deixar vocês morrer? Vocês acham que eu saí daquela terra, da nossa terra, trouxe vocês para morrer no meio do mar? Claro que não. E quando nós ouvimos isso, parece muito mais simples do que de fato é. A gente se sente meio ignorante. Mas, querido, você acha que Deus te tirou da onde te tirou, te colocou nessa tempestade à toa? Você acha que Ele vai deixar você morrer afogado? Você não confia em Deus, não? Você acha mesmo que Deus vai fazer isso comigo e com você? De jogar a gente no mar e falar: se vira? Você acha mesmo que Deus vai ver os problemas entrar na minha e na sua embarcação e não vai fazer nada? Deus está te dando a grande oportunidade de ver o seu poder agir. Mas não se esqueça que você tem que ter a necessidade de confiar. Jesus, eu não sei o que significa isso. Eu sei que o mar está agitado, eu sei que as coisas não vão bem, mas eu confio no Senhor. O Senhor está no barco. Com Jesus no barco, não afunda. Não afunda. Então Jesus pergunta para eles: vocês ainda não têm fé? Como quem diz, vocês ainda não têm convicção daquilo que Deus está propondo como relacionamento entre eu e vocês? Vocês ainda não acreditam plenamente naquilo que eu sou capaz de fazer? Então os seus discípulos também perguntam uns aos outros, apavorados: quem é esse? Quem é esse que os ventos, os mares, as situações obedecem com naturalidade? Quem é esse? Quem é esse Jesus que quando dá uma ordem, não há quem não acate? Quem é esse? Este Jesus que pôs fim àquela tempestade está aqui. O Jesus que põe fim aos ventos tempestuosos, o Jesus que põe fim nas ondas que estão entrando nos barcos, é o mesmo Jesus que faz presente nesta noite. Ele está nos ensinando algo: eu estou no controle.
Eu estou no controle. Não se desespere, não se preocupe, eu estou no controle. Parece que não vai dar certo, mas se Jesus está no barco, fique tranquilo, Ele está no controle. Você precisa ter a necessidade de testemunhar o poder de Deus. E você precisa ter a necessidade de confiar plenamente naquilo que Jesus está fazendo, porque Jesus quer me levar e te levar para um campo missionário. E o que você vai falar de Jesus? Se hoje você sair por esta porta, a primeira pessoa que te encontrar perguntar: quem é Jesus? Qual será a sua resposta? Que experiência você tem com Jesus? Que tipo de ação você já viveu com Jesus? Que tipo de ensino você tem vivo da parte de Jesus para compartilhar com alguém? Então os discípulos estavam tendo essa oportunidade. Durante a sua trajetória, tiveram o privilégio de ver a manifestação do poder de Deus e confiar plenamente naquilo que Jesus estava fazendo com eles. Mas diz o texto, então, que eles chegam no destino da sua obra missionária. Eles atravessam o mar, né? E diz o texto que chegam na região dos Gesarenos. Então, uma região que ficava em Gadara, né? A leste do Jordão, e compunha, como eu disse, Decápolis. Uma região de 10 cidades que tinham uma fala em comum. Usavam, então, para trânsitos de comércio, trânsitos financeiros, usava-se então aquela região de Decápolis, era muito forte, por conta que eles tinham a mesma fala. Então diz o texto que quando eles chegam nessa região de Gadara, é uma região completamente diferente, ninguém conhece ninguém, mas eu quero lembrar a você que eles tiveram a oportunidade de ver o mover de Deus acontecer diante dos seus olhos. E quando então eles chegam lá, eles se deparam com um homem que ninguém dava jeito. Eles se deparam com uma situação que ninguém conseguiu resolver. Aquele homem então vivia ali numa espécie de cemitério, né, dentre as tumbas, nos sepulcros, e o texto diz que ninguém conseguia contê-lo, nem com correntes, nem com nada, porque ele simplesmente quebrava os ferros, desfazia correntes, seja na mão, seja nos pés, nada era suficientemente forte para dominar aquele homem. Você já viveu uma situação como esta? Que não tem jeito, não tem o que fazer. Você já tentou amarrar, desamarrar, né? E ele se solta. Quando você acha que aquilo está caminhando para um desfecho, volta a dar problema. Situações da vida que aparentemente não tem conserto, não há nada que seja tão forte que consiga dominá-lo. Situações que vivemos que aparentemente não tem uma solução prática, mas chegou Jesus. E aquilo que não tinha jeito, e aquele homem que vivia em tumbas, em sepulcros, atormentando aquela região, diz o texto que quando esse homem viu Jesus, correu em sua direção, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu rogo-te por Deus que não me atormentes. Meu querido, aquilo que aparentemente na minha vida, na sua história, na sua família, na sua trajetória, não tem jeito, quando bate os olhos em mim e em você e vê Jesus ressurreto, treme. Não há problema, não há adversidade, não há nada tão forte quanto a presença do nosso Deus. A terceira necessidade que a igreja precisa entender para que ela colha frutos positivos do campo missionário é que ela precisa ir sem medo do que vai enfrentar. É uma necessidade. Eu preciso ir para o campo missionário sem medo daquilo que eu vou enfrentar. Pode ser que nós vamos enfrentar adversários, situações enormes, gigantes, que aparentemente não tem jeito. Pode acontecer. Pode acontecer que, através dos nossos relacionamentos, chegue para nós uma situação como esta. Olha, você é crente? Você vai lá na Batista do Parque das Nações? Que bom.
Porque eu tenho uma situação aqui, ó, que eu já fui no centro espírita, já fui aqui, já fui ali e ninguém deu jeito. Você pode orar? E que tipo de experiência você tem com Jesus para resolver? Que tipo de ensino bíblico, que tipo de relacionamento com Deus você tem para sair dessa questão? Você e eu, quando partirmos dessa porta fora, entramos no nosso campo missionário. E pessoas precisam ser alcançadas pela graça através de nós. Não podemos ter medo daquilo que vamos enfrentar. Agora você imagine os discípulos sendo recepcionados com esta situação, né? Acabou de encostar o barco, lá vem o endemoniado. Mas nem deu tempo, né? Não deu tempo nem de sentar, espreguiçar, nada. A adversidade não espera. O problema tem pressa. Ele quer te destabilizar agora. Ele quer te jogar no chão agora. Ele não vai esperar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não pense você que o diabo vai ter paciência, não. Não pense você que o diabo vai ter dó. Tadinho, ele não sabia. Não. Alguém sem escrúpulos, alguém sem misericórdia, alguém que não brinca de ser adversário, é o diabo. O diabo, então, usava a vida daquele homem entre os túmulos para espantar pessoas, para poder propagar a sua mensagem de trevas naquele lugar. Todo mundo tinha medo dele. Mas quando os demônios viram Jesus, não tem jeito, meu irmão. Diz o texto, prostraram-se diante de Jesus e gritaram: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os nossos problemas, as nossas adversidades precisam de um remédio: Jesus. As questões que nos cercam precisam de uma resposta: Jesus. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Eu não posso com Jesus. Eu posso com correntes, eu posso com agrilhões, eu posso com trancas de ferro, eu posso com qualquer coisa, mas com Jesus não posso. Com Jesus não posso. Este é o campo missionário que Jesus está levando os seus discípulos, logo no nível muito, muito pesado. Quando vem Jesus, então, o reconhecem. Em Jesus, a graça. Ele é Filho do Deus Altíssimo. Precisamos ir para os nossos campos missionários sem medo daquilo que nós vamos enfrentar, meus irmãos. Sem medo daquilo que nós vamos nos deparar, porque nem sempre nós vamos nos deparar com situações fáceis. Nem sempre nós vamos nos deparar com situações simples de serem resolvidas. Não é sempre. Muitas situações são como estas. Não tem jeito. Não tem jeito. Muitas pessoas vão chegar em você como aquela mãe de um recém-nascido que tem o seu bebê engasgado, leva ele para um corpo de bombeiro, e o profissional ali, né, com todas as técnicas para poder desengasgar aquela criança, pode perder e ficar completamente desestabilizado pela pressão daquela mãe, ou não? Vai meu filho, vamos, meu filho vai morrer, está ficando roxo, vamos. E o profissional tem que ter ali toda a manha, né, toda a calma. É uma situação complicada. A vida de uma criança está sob a sua responsabilidade. Este é você e este sou eu. Pessoas que vão chegar a mim e a você e falar: o meu filho está nas drogas, o meu marido me traiu, o meu casamento está indo embora, eu não falo mais com os meus filhos, meu pai não fala mais comigo. Situações que não têm conserto. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa atitude diante de um cenário como esse? Jesus, esse cara que está atormentando a gente faz tempo, ele está endemoniado, ele põe medo em todo mundo, ninguém consegue resolver. Esse é o campo missionário que Deus dá para os seus discípulos. Só que Jesus tem uma solução para a minha e para a sua vida. A quarta necessidade que nós precisamos entender é que nós precisamos agir no campo missionário. Se essa demanda chegar até mim e a você, e nós cruzarmos os braços e não fizermos nada,
não somos bons missionários. Jesus está ensinando os seus discípulos, é assim que vocês vão resolver os problemas. E Jesus diz: saia deste homem, espírito imundo. Em Jesus há autoridade, em Jesus há solução, em Jesus há completa bonança. A mesma ação que Jesus fez no mar, fez na vida daquele homem. Saia. E Jesus então não precisou gritar, não. O simples fato da presença de Jesus, a ordem de Jesus, o inferno tem que abaixar a sua cabeça. Saia. O que faz com que eu e você ainda duvidemos do poder de Deus? Acabamos de ver Jesus por paz em meio àquela tempestade. É o inferno que vai parar Jesus? É a situação que vai parar Jesus? É o endemoniado que vai parar Jesus? É o meu problema que vai parar Jesus? As portas do inferno não prevalecerão à igreja do Senhor. Não há nada que pare a mensagem da graça, não há nada que pare os discípulos. Jesus disse: saia, e saiu. E Jesus falou: resolve, e resolveu. E Jesus falou: eu quero que você fique curado, e ficou. E Jesus não tinha falta de recursos, tudo na mão de Jesus dava certo. Era pouco pão, era pouco peixe, mas eu tenho Jesus, eu tenho o suficiente. E os discípulos foram movidos a crer e a agir no campo missionário. Nós precisamos falar em nome daquele que nos enviou. Saia! Eu tenho uma resposta para a sua vida. Independente da situação que você me trouxe, independente da situação que você está passando, eu não sei qual é a sua tempestade. Se Jesus falar, aquieta-se, resolve. Jesus pode todas as coisas. Mas você já presenciou o agir de Deus. O que faz com que você duvide ainda? Talvez Jesus ainda não te tirou para o campo missionário porque você ainda não teve a capacidade de reconhecer que aquele movimento que aconteceu na sua vida partiu de Jesus. Aquela tempestade não passou sozinha. As ondas pararam de entrar no seu barco, não foi à toa, mas enquanto você e eu não confessarmos, não reconhecermos que se não fosse Jesus, o nosso barco afundava, nós não vamos para o campo missionário. O campo missionário está nos aguardando, mas eu preciso agir. Então diz o texto que aqueles demônios então responderam a Jesus, porque Jesus ainda dá o tamanho, né, do problema para aqueles ouvintes, para aqueles discípulos. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E a resposta deles é legião, porque somos muitos. A expressão, legião, faz o paralelo com a legião do exército romano, né? Que compunha entre cerca de 6 a 8 mil homens. Tinha um pouco de demônio nesse camarada, né? Mas Jesus disse: saia. Não tem problema maior que Jesus. Não tem demônio maior que Jesus. Não tem doença maior que Jesus. Não tem problema maior que Jesus. Não tem dívida maior que Jesus. Não tem adversidade que faça frente a Jesus. Jesus disse: saia, e saiu. Os 6 mil, 8 mil, não sei quanto era não, mas seja lá quantos forem, não resistiram à graça, o poder e o amor de Jesus. Jesus então, diante daquele cenário, pede para que, os demônios diante daquela situação, então pede para que Jesus não os tirasse daquela situação, não os tirasse daquela região. Obviamente, era chegado o tempo em que Jesus estava promovendo justiça, e sabem os demônios que o lugar deles não é aqui. Há um lugar de ranger dos dentes, há um lugar de treva, há um lugar que espera Satanás e os seus demônios. E então os demônios ficam apavorados de verem Jesus. É agora? É o nosso fim?
não tira a gente daqui não, né? Então, pede para que Jesus dê permissão para que eles entrassem nos porcos. Permissão. Os problemas que nos atormentam precisam de permissão. Você entende isso? Permissão. Ele não pode com Jesus. Ele não pode com o poder de Deus. Ele não pode com o Deus que nos salvou. Eles precisam de permissão. Ô Jesus, você me dá licença? Eu posso ir ali então? Pode. Jesus concede permissão para aquilo que nos atormenta. Precisamos agir, meus irmãos, no campo missionário. Jesus está em nosso favor. Jesus, aquele que pode dar paz, aquele que pode dar tranquilidade às tempestades, aquele que pode resolver os problemas de qualquer pessoa, está em nosso favor. E Jesus então concede a permissão e diz o texto que aqueles demônios partiram e tomaram cerca de 2.000 porcos, esses se atiraram precipício abaixo em direção ao mar. Precisava disso? Precisava. Aqueles homens que estavam testemunhando aquele feito precisavam ver que de fato a solução daquele problema era definitiva. Jesus não só tirou o problema daquele homem, como jogou o problema para longe. Não faz mais parte de vocês, vai ficar no mar, vai ficar por aí, mas nesse homem não está mais. Essa adversidade não pega mais vocês. Vocês viram visualmente aquilo que Jesus é capaz de fazer. Mas por fim, meus irmãos, a quinta lição, a quinta necessidade que nós temos que entender para que nós colhamos frutos positivos do campo missionário é que nós precisamos deixar pessoas capacitadas. Não adianta nós vermos o agir de Deus, não adianta nós agirmos no campo missionário e dar as costas para essas pessoas e deixá-las sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de estratégia. Não. Jesus mostra o seu poder para os seus discípulos, leva eles ao campo missionário para ver como é que faz e deixa alguém capacitado para continuar a promoção do evangelho naquele lugar. Aquele endemoniado tinha um propósito. Diz o texto que aqueles que cuidavam dos porcos fugiram e foram para a cidade testemunhar aquilo que tinha acontecido. E quando se aproximavam de Jesus, viram o homem que antes estava possesso, pasmem, assentado, vestido e em perfeito juízo. Este homem teve um encontro com Jesus. Este homem teve um encontro com a graça. Este homem teve a sua vida transformada por meio de uma palavra: saia. Foi capaz de devolver totalmente o juízo daquele homem. Ele estava vestido, ele estava assentado, ele estava completamente sereno, muito diferente daquele homem que andava nos sepulcros se cortando com pedras. Ele estava totalmente diferente. E as pessoas, quando viram ele, se colocaram em medo. E os que tinham visto aquilo que tinha acontecido, começaram a contar uns aos outros. E a mensagem da transformação que é possível alcançar através do amor de Jesus, começa a ganhar lugar naquele lugar que antes era desconhecido dos discípulos. E diz o texto, então, que por conta do prejuízo que Jesus havia dado, é óbvio, né? 2.000 porcos, né? É porco pra caramba. Haja bacon, né? É muito bacon desperdiçado, né? É claro que eles são um povo gentil, um povo estrangeiro, por isso criavam porcos, né? Os irmãos bem sabem que os judeus não comem, né? Carne de porco. Por conta dessa situação, do prejuízo que Jesus havia dado àquela região, por conta daquele feito, as pessoas pedem para que Jesus vá embora, vão embora, porque não vai ser legal você ficar aqui, vão vir para cima de você. E aquele homem que fora salvo, que teve a sua vida transformada, assim como eu e você, quer ir junto. Quando nós nos convertemos, quando nós nos encontramos com Jesus, a gente queria morar na igreja, né? Quero morar aqui. Meu lugar é aqui, né?
vou viver aqui na igreja, o pastor vai ficar aqui, o grupo de louvor vai ficar aqui, todo mundo vai ficar aqui, né? Se o pessoal do patrimônio precisar, eu ajudo, né? Eu vou ficar por aqui, o pessoal do infantil também, precisar, eu vou cortando papel, eu vou ajudando. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não quer largar Jesus, é Jesus e acabou. Vou ficar aqui, quero morar nesse lugar. Aquele homem teve a sua vida completamente transformada, e era evidente que ele quisesse ir junto com Jesus e os discípulos. Eu vou com você, você salvou a minha vida, você transformou a minha história, você me livrou de uma legião de demônios. E Jesus fala para ele, não, você não pode morar na igreja, você não pode ficar aqui, o seu lugar é lá fora. É lá fora. Jesus disse, não, vai para casa, para sua família e anuncia o que o Senhor fez por você. Jesus fala, eu estou indo, mas em Decápolis ficou um agente da graça, esse homem vai falar de mim para todo mundo. Isso é o campo missionário. Se nós formos para o campo missionário e não conseguirmos deixar alguém instruído a continuar aquilo que nós começamos, a gente não fez direito. Alguém tem que ficar no meu e no seu lugar para anunciar aquilo que Jesus é capaz de fazer. E Jesus diz para ele, fique aqui, vai para sua casa, para sua família e anuncia que o Senhor teve misericórdia de você. Anuncia. Jesus pediu para que nós fizéssemos discípulos e ele estava colocando em prática aquilo que ele mesmo iria ensinar mais tarde. E diz o texto então que aquele homem fez exatamente o que Jesus pediu. O último verso. Então aquele homem aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. O homem que foi curado por Jesus, o homem que foi livre daqueles demônios, o homem que teve a sua história transformada, agora era um testemunho vivo do que Jesus era capaz de fazer. O campo missionário dá fruto, meu irmão. O campo missionário tem gente boa, que se você falar de Jesus, pode transformar uma região, pode transformar uma casa, pode salvar uma família, mas ele precisa ouvir de você. Que Jesus o ama, que Jesus tem um plano, que Jesus pode livrá-lo da legião. Jesus pode. Vai chegar para mim e para você essa situação, né? Não tem jeito. Já oramos, já falamos, já conversamos, já tentamos internar, já fizemos de tudo. Você não pode fazer alguma coisa? Posso. Eu vi o amor de Deus agir. Eu pude contemplar Deus acalmar a minha tempestade. Por que não orar por essa pessoa? Por que não trazer uma solução para essa pessoa? Jesus pode. E aquele homem que antes estava completamente endemoniado, agora estava são, apto a falar de Jesus. Jesus ganha fama em Decápolis por conta desse homem. Por conta dessa situação, os discípulos aprenderam a confiar. Jesus mostra como faz e ainda deixa um discípulo numa terra estrangeira. Esse homem vai falar do meu amor. É isso que Jesus espera de nós, meus irmãos, que nós, quando formos para o nosso campo missionário, saímos das nossas casas com o objetivo de deixar pessoas capacitadas a também falar do amor de Deus, senão não fazemos direito. Para você que gosta de anotar, de fixar as lições das nossas mensagens, para que você colha frutos positivos, frutos bons do campo missionário, você precisa testemunhar ao poder de Deus. Se você não viu o poder de Deus agir, dificilmente você vai entender o que é o campo missionário. Se você não viu a transformação da vida de alguém, dificilmente você vai entender o que é um campo missionário. Dificilmente você vai entender a necessidade que as pessoas do seu trabalho têm de ouvir falar de Jesus. Uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra que pode dar fim às suas tempestades. Para que você veja
os frutos bons, positivos do campo missionário, você precisa confiar plenamente em Deus, plenamente naquilo que Jesus estava fazendo. Jesus aparentemente está dormindo, mas Ele está com todo o controle. Todo o controle. A sua tempestade está aí para te ensinar. Confia nele. Confia nele, porque quando Ele te colocar num campo missionário, quando Ele te colocar diante de uma situação completamente adversa, você não pode ter medo de agir. Haja em favor da graça. Não tenha medo diante do seu campo missionário. Há muitas igrejas aí com os pastores enforcados, com pastores pendurados, com gente sendo realmente perseguida, tendo os seus filhos e esposas completamente açoitados por conta da graça. Não tenha medo de enfrentar o seu campo missionário. Para que você possa ver os frutos do campo missionário, você tem que agir no campo missionário. Falar de Jesus para quem nunca ouviu. Ah, pastor, mas essa pessoa que eu estou pensando aqui para colocar no meu peixinho, ela nunca vai entrar na igreja. Pois é, ela precisa de você. Ela precisa de você. A sua família precisa de você. O seu trabalho precisa de você. O evangelho da graça só será anunciado se você for. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vai ser? Como nós vamos começar a colheita dos campos se nós não arregaçarmos as mangas e não irmos adiante a fim de fazer aquilo que o Senhor espera de nós? Para você ver os frutos positivos, colher bons frutos do campo missionário, você precisa capacitar pessoas. Você precisa ensinar pessoas a ser crente igual a você. Você é um bom crente? Você tem orgulho de falar assim, olha para mim, porque eu estou olhando para a cruz. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Dá para falar isso? Se não dá para falar isso, alguma coisa precisa arrumar. Alguma coisa precisa ajustar. Eu preciso ser uma boa referência e deixar pessoas capacitadas naquele campo missionário, porque a mensagem de Jesus precisa continuar sendo anunciada. Eu e você, meus irmãos, temos a oportunidade, o benefício de fazermos parte da propagação do reino. É chegada a hora do reino dos céus. É chegada a hora de anunciar a palavra salvadora de Jesus Cristo. As pessoas precisam ouvir. Eu convido você a baixar a sua cabeça e fechar os teus olhos. E eu gostaria muito que você orasse, tivesse o seu tempo com Deus e entregasse ao Senhor nesta hora o seu campo missionário. Eu não sei se o seu campo missionário é a sua casa, é o seu trabalho. Não sei se o campo missionário que Deus te colocou é a sua vizinhança, é o seu amigo de infância. Eu não sei. Eu sei que para que você entenda o que Deus quer fazer no seu campo missionário, você tem que puxar na sua mente quando foi que você viu Deus agir. Quando foi que você viu Deus tirar você da tempestade? Você vai ter que se lembrar de uma coisa muito importante. Jesus está no barco. E as ondas fortes que se lançam contra esse barco não resistem à graça de Jesus. Não resistem ao poder de Jesus. Você já provou da sua graça. Você já viu do que Jesus é capaz de fazer. Por que você está duvidando? Ainda não tem fé? Você não conhece Jesus? Não sabe do que Ele é capaz? Se esqueceu? Eu sou Deus, posso todas as coisas. Não há onda, não há tempestade. Você precisa confiar plenamente naquilo que Jesus está fazendo, meu irmão. Essa tempestade parece sem sentido, mas confia, Ele está no barco.
Tenha convicção daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquele que lançou cada uma das estrelas no seu lugar, te chamou pelo nome e disse: filho meu, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, façam discípulos em todas as nações, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confie plenamente na estratégia, vai sem medo do que vão dizer, sem medo do que vão achar. Jesus quer te usar. Jesus quer tirar você dessa adversidade, quer tirar você da sua tempestade. Vai sem medo daquilo que você vai enfrentar do outro lado do rio, daquilo que você vai enfrentar do outro lado do mar. Pode ser que esteja te aguardando uma adversidade como essa, um endemoniado pedindo por ajuda. Haja no seu campo missionário, fale de Jesus para alguém. Fale de Jesus, não se cale, não se envergonhe do Evangelho. Ele salvou a sua vida, Ele transformou a sua história, deu paz para a sua casa, revigorou o seu casamento, restaurou os seus relacionamentos. É Jesus. Haja no campo missionário, fale da graça. Queira que as pessoas sejam tão crentes como você é. Queira que as pessoas queiram se aproximar de Cristo da mesma maneira que você quis se aproximar um dia. Queira poder encher os lábios com a convicção de que você está sendo uma ótima referência para as pessoas. Queira deixar bons discípulos. E se algo que nós conversamos nesta noite falou ao seu coração, você tem essa hora para falar: Deus, estou aqui. Preciso confiar mais, preciso me relembrar do seu mover, preciso sair da minha zona de conforto, preciso falar de Jesus. Jesus põe um fim na minha tempestade. Eu quero ser usado pelo Senhor, mas diante dessa tempestade eu não consigo sair. As ondas estão revoltas, a água está entrando no meu barco, eu preciso que o Senhor me salve. Mas quando o Senhor te tirar dessa tempestade, você vai servir, você vai falar do amor de Jesus, você vai deixar outros discípulos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido. Te agradecemos, Deus de amor, porque o Senhor, e tão somente o Senhor, falou aos nossos corações. Deus de amor, nós te agradecemos, ó Deus querido, porque sabemos que a Tua palavra de salvação está contida nos nossos corações, ó Deus. O Senhor confiou, ó Deus amado, uma palavra majestosa, salvífica da graça em cada um de nós. Deus querido, se alguém aqui nesse auditório, se alguém ainda que nos acompanha através da internet não tomou a decisão de estar ao seu lado, ó Deus querido, invade esse coração, ó Deus. Queima, Deus amado, este coração com a Tua presença, Pai querido. Faz, ó Deus eterno, morada em nós. Nós queremos Te servir, ó Deus. Nós queremos, ó Deus querido, por fim às nossas tempestades, não porque nós merecemos, mas porque sabemos que o Senhor está no barco. Sabemos que as ondas não podem com o Senhor. Sabemos, ó Deus, que não há legião do inferno que possa prevalecer nas nossas vidas. O Senhor está entre nós. Usa, Deus querido, cada um de nós. Faz de nós, ó Deus, missionários. Usa os nossos pés, ó Deus amado, para que possamos caminhar falando de Ti, conversando acerca da graça, falando acerca do Teu amor para as pessoas que tanto carecem de Ti, ó Deus. Faz da Igreja Batista do Parque das Nações, ó Deus querido, um farol neste lugar. Que possamos, ó Deus, oferecer salvação, transformação, libertação, ó Deus, através da cruz de Cristo, esta que nos salva, nos purifica, nos transforma, nos liberta. Faz de nós, ó Deus, um farol da Tua palavra neste lugar, ó Deus querido. Nós queremos ser usados pelo Senhor, e certo de que o Senhor fará muito mais do que pensamos, pedimos
e merecemos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Quero convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente. Nós vamos caminhar para o final do nosso culto. Convido você a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma última oração. Nós vamos agradecer ao Senhor por este culto que aqui tivemos, né? Mas também gostaria de, como todo final de culto, fazer a você um convite. Nós estamos todas as quartas-feiras fazendo um culto de estudo bíblico e um culto de oração. Você que gosta de estudar a palavra, você que tem interesse em se aprofundar nas Escrituras, quarta-feira estaremos aqui com mais uma mensagem da série da Rota de Fuga, as saídas que Deus promoveu para o povo ao longo de toda a Bíblia. A próxima quarta-feira nós vamos ver o povo saindo para Jerusalém, o caminho de volta, né? Você é nosso convidado para estar aqui e orar, né? E agradecer a Deus pelo mover que o Senhor tem feito neste lugar. Retorne aqui na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, e você será tão abençoado quanto hoje. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai querido, pela tua graça, Deus eterno, que se manifestou neste lugar, nesta noite, ó Deus. Podemos, ó Deus amado, ouvir a tua voz, a falar com cada um de nós, ó Deus querido. Te agradecemos, ó Deus, pela direção do culto. Te agradecemos, ó Deus, pelo grupo de louvor. Te agradecemos, Pai querido, pelo ministério infantil, professoras, nossas crianças, ó Deus. Te agradecemos, Pai querido, pela técnica, pelo som, pela mídia. Te agradecemos, ó Deus, pelas famílias que aqui estão representadas nesta noite, ó Deus. Sobre nós a tua graça, a tua bênção, ó Deus amado. Nos despede, Pai querido, com as nossas respostas, ó Deus amado, com a nossa libertação, com aquilo que viemos buscar da tua presença nesta noite. Pai de amor, que o Senhor nos deu, Deus eterno, a oportunidade de praticar aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Que ao sair daqui, ó Deus, encaremos, ó Deus amado, esta responsabilidade de ser mais um missionário da tua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Ainda nesse espírito, vamos louvar o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, mantendo a esperança firme nesse Jesus, que onde Ele chega, Ele faz a diferença, e que nós possamos nessa semana ser a diferença na vida de pessoas, amém? Cristo vem me buscar.
paz, meus irmãos. Deus abençoe. Os homens, por favor, aqui à frente. Fernando está convocando todos vocês rapidamente aqui nos primeiros bancos, por favor.